Estamos reunidos aqui como grupo de trabalho, como um retiro apostólico, Senhor Jesus. Ou seja, os enviados da tua parte para todo lugar e para toda parte, Senhor Jesus, para proclamar o teu evangelho, para os chamados para o teu propósito, como acabamos de cantar, para proclamar o teu reino, para fazer discípulos, Senhor Jesus, e dessa maneira cooperar contigo na edificação da tua igreja. E debaixo do cabeça, o Cristo, o Senhor, tu levanta e tu estabelece e tu concede. Tudo procede de ti, Senhor Jesus. E com santa reverência, com tremor e temor, nós nos chegamos à tua palavra para que tu possa nos ministrar e nos ensinar e nos fortalecer nessa noite. Que bom, Senhor, que estamos em retiro. Que bom que não temos pressa, não temos horário de terminar, porque estamos aqui todo fim de semana, Senhor, para bebermos da fonte da água da vida eterna, para sermos cheios do teu propósito, para sermos um com o teu propósito, para sermos apaixonados, conquistados, entregues ao teu propósito, Senhor. Opera em nós nessa noite, Espírito Santo querido, nós te pedimos, revela-nos a tua palavra, esclarece, traz luz, Senhor Jesus. Sem ti, nada podemos fazer. Muito obrigado, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Vem comigo, por favor, e abre a palavra em Mateus 16. Se tiveres condições de anotar e de registrar esses textos, por favor, faça isso. Certamente vai ser útil para a tua vida e para o aspirar do teu coração, para também ser usado pelo Senhor cada vez mais, como Ele deseja, e eu sei que Ele está colocando esse desejo no teu coração. Mateus 16, vamos partir a partir desse texto, vamos ler um pouco mais no contexto, vamos ler a partir do versículo 13 até o versículo 19, palavra contundente, muito forte da parte do Senhor. Mateus 16, 13 em diante. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas continuou Jesus dizendo: mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro, dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne, não foi sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Naquele dia, Jesus advertiu os discípulos que a ninguém dissessem ser ele o Cristo, mas já não é o caso para nós. Aleluia. Jesus falou com toda a autoridade: eu edificarei a minha igreja. Jesus, Ele é Ele que edifica a igreja que pertence a Ele. Nesses versículos aqui, aparece pela primeira vez a menção do termo igreja. Nenhuma vez antes, desses 16 capítulos de Mateus, e também nos outros evangelhos, não aparece a palavra igreja. É a primeira vez que Jesus começa a trazer para os discípulos a clareza daquilo que ele está constituindo em toda parte, em todo lugar, a sua igreja. Foi a primeira vez que os discípulos começaram a ouvir. A palavra igreja vem do grego eklésia, que significa assembleia. Mas também significa aqueles que são os chamados para fora.
Era um termo usado já no Velho Testamento, e tem uma menção disto em Atos, quando fala a respeito do povo de Israel que saiu da terra do Egito. Os chamados para fora. Só aqui já dá pano para manga. Só aqui já podíamos ficar o resto da noite. Os chamados para fora. Para fora de onde? Para fora do mundo, do sistema, desses valores, para entrar no reino do governo de Cristo Jesus. Igreja, a igreja que pertence a Cristo, a igreja que é propriedade dele, são aqueles que são chamados para fora do mundo, do sistema, desses valores satânicos, ou da falta de valores verdadeiros. São aqueles que são chamados para serem e pertencerem ao reino e o governo do Senhor Jesus Cristo. Chamado para fora das trevas. Como diz lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 13, para a sua maravilhosa luz. Igreja significa daqueles que deixaram as trevas. Deixaram as práticas das trevas. Daqueles que abandonaram as trevas e agora são luz no Senhor e pertencem à luz. E preste atenção, amam a luz. Me veio um texto na minha cabeça agora, não tinha preparado, Efésios capítulo 5. Tu pode abrir, por alguma razão, o Senhor está me mandando falar isso. Efésios capítulo 5, quando Paulo, pelo Espírito Santo, escreve à igreja em Éfeso, ele diz, vós outrora erais trevas, versículo 8. Porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. O fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor, não sendo cúmplice das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. O que eles fazem oculto é só referir, é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovada pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Deus nos tirou das trevas para a luz. Deus nos tirou da independência, da rebeldia, da insubmissão, da desobediência, da rebeldia, para agora sermos dependentes de Cristo, cabeça, e dependentes do seu corpo. Da desobediência para a obediência, da rebeldia para a submissão. Igreja, os chamados para fora desse quadro do mundo, para serem uma nova dimensão de reino, de família, de corpo, de pedras vivas, que pertencem a Cristo Jesus, o Senhor. Vocês dizem amém? Amém. Essa é a nossa realidade em cada localidade. Esse é o perfil da igreja que o Senhor está levantando em cada parte, na tua cidade, ao redor de ti, onde tu estás anunciando o Evangelho. Há essa distinção de sermos igreja, não irmos à igreja. Igreja não é um local, não é um prédio. A igreja é o povo do Senhor Jesus, daqueles que têm consciência que foram chamados para fora, para deixar, para ser agora uma nova identidade na pessoa de Cristo Jesus. Amém, amados? A segunda colocação de Mateus, volta comigo para Mateus, capítulo 16. Quando Pedro responde, Jesus olha para Pedro e diz assim, olha, Pedro querido, não foi carne, não foi sangue que te revelaram essas coisas, mas foi meu Pai que está nos céus. A igreja só pode ser conhecida por revelação. A igreja não se revê pelos olhos naturais, nem por intelecto, nem por raciocínio, nem por lógica. Por mais que precisamos usar todas as faculdades. Mas não é por dedução, por lógica, por compreensão. A igreja vem por revelação do Pai. Abra comigo em Mateus 11,
quando Jesus, ali no versículo 25, Mateus 11, mesmo livro de Mateus, versículo 25, quando Jesus exclama, naquele tempo Jesus exclamou dizendo, graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, porque tu ocultaste essas coisas aos sábios e os instruídos, mas as revelaste aos seus pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Preste bem atenção. A segunda colocação de verdade que estamos fazendo nessa noite é que o conhecer a igreja se dá por revelação do Pai e do Filho. Não vem por revelação humana, natural, lógica, mas vem por revelação do Espírito Santo de Deus. Você diz amém? Queres tu orar comigo mais uma vez para que nessa noite o Senhor revele para nós a igreja. Revele para nós a ordem dele na sua igreja. Esclarece para nós a respeito do que é os seus princípios na sua igreja. Espírito Santo querido, com humildade, nós nos voltamos para o Pai, através do Filho, em nome de Jesus, te pedindo, dá-nos revelação sobre a tua igreja. Dá-nos revelação do teu propósito. Dá-nos revelação do teu reino, da tua glória. Sabemos que não é carne e sangue que vai nos cooperar neste momento. E obrigado, Senhor, porque não foi a sábios e entendidos que tu revelaste a tua palavra, mas foi para nós, os pequeninos. Nós queremos nos colocar nesse nivelamento básico de pequeninos, Senhor. Oh, Pai amado, tu, Senhor, dos céus e da terra, foi do teu agrado revelar essas coisas a nós, os pequeninos, aos simples, aqueles que não são aparentemente grande coisa, e não só aparente, mas de fato não somos nada. Tu és tudo em nós, Senhor. Revela-nos, Senhor Jesus. Traga a luz. Jesus exclamou dizendo, graças ao Pai. Como me enche o coração essa palavra. Não é aos sábios entendidos, aos instruídos em primeiro lugar, nada contra a instrução, não me entendam mal, mas a mente humana jamais consegue conceber Deus, tem que ser por revelação do Espírito Santo. Terceira coisa, quem é Jesus? Quem é Jesus? Jesus perguntou para Pedro, quem dizem os povos que eu sou? Quem é o Filho do Homem? Jeremias, Elias, João Batista, um dos profetas. O povo estava cheio de sugestões e de interpretações de quem era Jesus. Mas Jesus depois disse, não, mas eu não quero ouvir comentários, eu quero ver Pedro e os discípulos, quem sou eu? Quem dizem vocês que eu sou? Para ti, tu como discípulo, agora não mais o povo, mas tu como discípulo, tu como discípula, quem sou eu? Disse Jesus. E Pedro, aquele ímpeto profético, ele abriu a boca e disse, tu és o Cristo, o Messias, tu és o ungido, tu és o Santo de Deus, tu és o Filho do Deus vivo, aquele a quem temos esperado, aquele que temos aguardado. Tu és Jesus, Jeová, a salvação que provém de Deus, o Filho Santo, o amado, o eterno, o Verbo, o Logos, o maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Tu és o Filho de Deus, o Salvador e o Senhor de toda a humanidade. Amém? És Cristo para ti isso? Nós vamos ver amanhã um pouco mais sobre isso.
Mas para que a igreja seja estabelecida em cada localidade, cada um dos discípulos precisa ter revelação nítida e clara de quem é Jesus. Não revelação de terceiros, de quem o povo dizem que eu sou. Não do que outros têm opinião formada a respeito de Jesus. Tu precisa ter revelação acerca de quem é Jesus. Amém? Aleluia, Senhor. Em quarto lugar, Jesus pergunta: e tu, Pedro, quem tu és? Nas entrelinhas. Tu és Simão Bar-Jonas, filho de filho de Jonas, Simão. Mas eu te digo que tu vais receber um novo nome. Tu és Pedro, que significa pedra. Não a rocha sobre qual a igreja é estabelecida, mas significa pedra. Tu és Pedro. Tu te lembra que está escrito lá em 1 Pedro 2? Abra comigo. Quando Pedro escreve em 1 Pedro 2, é óbvio. Às vezes eu faz pouco tempo que eu me dei conta disso, mas é tão óbvio, que certamente quando Pedro falou a respeito de 1 Pedro 2, falando a respeito das pedras vivas, que somos nós, ele podia ver o rosto de Jesus, ele podia ver o olhar de Jesus, ele podia ver Cristo pelo Espírito Santo falando para ele: tu és pedra viva, teu nome é Pedro, tu és pedra viva. 1 Pedro 2, ele diz: vós também, versículo 5, vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para seres sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios a Deus, sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Cristo, por intermédio de Jesus Cristo. Vós sois pedras que vivem. Pedro, tu não é mais Simão Bar-Jonas em primeiro ou em segundo lugar. Agora a tua identidade é que tu vais ser uma pedra viva na edificação da minha igreja. Ali Deus já começou a colocar para Pedro e para os discípulos que ele está edificando a sua igreja, que é um templo, uma construção santa formada por pedras vivas. E tu, Pedro, é uma pedra viva. Tu é uma pedra que vai servir de edificação. Volta comigo para Mateus 16 e olha como nós podemos ser extremamente volúveis, inconstantes. Logo depois, quando ele começa a falar, Jesus, a respeito da morte e da ressurreição, e parece que os discípulos não ouviam mais nada. Ainda capítulo 16, mas agora versículo 23, 22 ali, Jesus começa a falar dizendo que ele ia ser morto, que ele ia ressuscitar no terceiro dia, e Pedro, chamando ele à parte, começou a reprová-lo, dizendo: mas mestre, tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum tem que acontecer. Jesus, voltando-se para o mesmo Pedro, que alguns versículos anteriores falou que ele recebeu revelação do alto, agora diz: arreda, Satanás, tu és para mim o quê? Versículo 23, pedra de tropeço. Não cogita das coisas de Deus, mas cogita das coisas dos homens. Meu Deus do céu, aqui chega a me arrepiar. Há alguns instantes anteriores, Jesus disse: Pedro, tu és pedra viva, pedra de edificação na minha casa que eu estou levantando, não uma casa formada por pedras materiais, por cimento, por areia, por argila, mas eu estou construindo uma edificação muito maior do que o templo de Jerusalém. Eu estou edificando a minha igreja em toda parte, em todo lugar, e tu é uma pedra viva nessa edificação. Essa é a tua identidade. Versículos depois, ele diz que nós, pedras vivas, podemos, se cogitarmos das coisas dos homens, nos tornar pedras de tropeço. És tu e eu pedra de edificação ou pedra de tropeço? Ai, meu Deus. Pegamos pesado no início aqui do encontro. Misericórdia.
Essa introdução assim, o que vai ser depois, né, no domingo, quando o Dani arrematar aqui? Jesus amado. Mas melhor a gente dar um nivelamento básico já, né, Dani? A gente já vai soft aqui, light na introdução. Amados, a obra que Deus está levantando em cada localidade, que tu representa. E as cidades ao redor, que Deus já está começando a te usar para servir. Amado, querido discípulo, nós não podemos ser pedras de tropeço, precisamos ser pedras de edificação. Dizes amém? Senhor Jesus, nos livra de cogitar das coisas dos homens. Nos livra de nos preocupar das coisas dessa terra, desse mundo e da preocupação da nossa carne, dos nossos sentimentos, respeitos humanos, de nossos pensamentos. Nos leva a pensarmos das coisas do reino de Deus. E sermos pedras que cooperamos contigo na edificação da tua igreja. E nós não sermos de maneira nenhuma pedras de tropeço na tua obra. Queremos viver em santidade. Queremos viver com tremor e temor. Queremos refletir a tua glória, a tua imagem, a tua semelhança cada dia mais e mais, Jesus. Para jamais venha sobre nós essa designação, essa identidade, pedra de tropeço. Mas sejamos todos aqui, sem exceção, chamados para sermos pedras de edificação. Em nome de Jesus. Em quinto lugar, o Senhor nos fala aqui a respeito de autoridade delegada. Ele diz: dar-te-ei as chaves dos céus, do reino dos céus. E o que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado nos céus. Essa palavra é repetida depois, logo mais em Mateus 18, o que 2 ou 3 concordarem aqui na terra, será concedido por meu Pai, que está no céu. O que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado no céu. O que 2 ou 3 concordarem em meu nome. Aleluia. Mateus 18 fala sobre isso, 18 a 20. Eu quero que tu comece a ver que nas tuas mãos há uma autoridade delegada da parte do Senhor para ligar e para desligar. Haroldo e Jorge, especialmente nessa noite, prestem muita atenção. Há uma autoridade delegada do governo de Cristo Jesus para ligarmos e desligarmos na cidade de Paranaguá. Para concordarem a respeito do reino de Deus. Para tirarem pessoas do império das trevas. Essa é a nossa missão. Tirarmos homens e mulheres das trevas para a luz. Da desobediência para a obediência, do mundo e do inferno para o reino do Filho do seu amor. Há uma autoridade delegada da parte do Senhor, Cristo, o cabeça da igreja. Em sexto lugar, Jesus falou: eu edificarei a minha igreja. Todos nós que estamos aqui representando essas localidades, eu creio que todos nós já passamos por isso e às vezes diariamente passamos. Pelo sentimento de que eu e tu somos os responsáveis de edificar a igreja do Senhor. E que se nós não fizermos, nada vai acontecer. Eu quero tirar dos teus ombros um fardo impossível de se carregar. Querido companheiro de obra, querido colega de lutas, de bênçãos, mas também de dificuldades muitas vezes. Eu quero afirmar com toda a autoridade do Senhor. O Senhor diz: eu reservo para mim, Cristo, cabeça da igreja, a responsabilidade de edificar a minha igreja. Amém? Qual é o nosso código, qual é a nossa responsabilidade? Nós somos apenas cooperadores. Venha comigo para 1 Coríntios 3. Veja um dos textos dos muitos que já temos falado. Poderíamos citar dezenas de textos aqui. 1 Coríntios capítulo 3. Ele fala de Paulo, ele fala de Apolo, ele fala de Cefas, que é Pedro. Um planta, outro rega,
Aleluia, Senhor Jesus. Outro semeia, mas é um só que dá o crescimento. 1 Coríntios capítulo 3. Eu plantei, Paulo regou, mas o crescimento, versículo 6, capítulo 3 de 1 Coríntios, o crescimento veio de Deus. Diga comigo, o crescimento vem de Deus. Efésios 4, abra comigo, 16, um texto tão conhecido que temos, aleluia, continuamente ministrado sobre cada um de vocês. Efésios 4, 16, seguindo a verdade, fala no 5:15, seguindo Cristo em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo ajustado, bem consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Mas essa edificação vem pelo corpo, mas vem do cabeça que é Cristo. Colossenses 2 explicita mais ainda que o crescimento procede de Deus. Aleluia. Colossenses 2:19, não retendo a cabeça, ou seja, não se afastando dela, da qual todo o corpo suprido, bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de onde? Procede de quem? Mais alto. Querido companheiro na localidade, sublinha, aleluia, escreve com letras vermelhas, se for o caso, mas registra que o crescimento procede de Deus, é Ele que edifica a sua igreja. Eu e você, por nós mesmos, nós não temos capacidade, poder, graça e unção de nós edificarmos a igreja. Nós temos que, no bom sentido, descansarmos na obra que Ele faz. É Ele que é o cabeça, é Ele que opera, Ele é que faz os milagres, Ele é que resolve, Ele que estabelece. Tudo procede do cabeça, Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Enquanto não tivermos revelação sobre isso, cada localidade não vai se expressar em sua plenitude. Precisa, eu e você, termos essa clareza. É Ele que edifica a igreja. Ainda nessa frase, eu edificarei a minha igreja. Já falamos isso em várias vezes, mas não podemos cansar de repetir isso. Jesus falou com um pronome possessivo. Ele diz, a minha igreja. Jorge Haroldo, a igreja não pertence a nós. A igreja pertence a Cristo. Ele nos concede, como logo vamos ver, como dons aos homens, como pastores, nos estabelece como presbíteros, mas a igreja não é propriedade nossa. Olha só o que diz em Atos 20, 28, já aproveitando esse texto, depois voltamos possivelmente de novo para ela. Por favor, vai anotando, vai guardando essa palavra do Senhor para tua e para minha vida. Atos 20, versículo 28, o Espírito Santo diz aos presbíteros de Éfeso, que estavam na cidade de Mileto, ele diz, atendei por vós e por todo o rebanho, sobre qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus. A igreja, aleluia, de Cristo, de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue, com o sangue do seu próprio Filho. Fala numa outra versão. 1 Timóteo, capítulo 3. 1 Timóteo, abra comigo. Depois nós vamos voltar de novo. Estamos aqui hoje para, um retiro apostólico, um retiro de trabalho. Todos estamos aqui com a mente e coração afinados para exaurirmos a palavra e para podermos ter uma consistência cada vez maior em cada localidade a respeito da igreja que Ele está edificando. Oh, Senhor Jesus.
capítulo 3 de Timóteo, versículo 5, ele está falando a respeito de governo da casa dos presbíteros e está falando de como cuidar da igreja de Deus. A igreja não é do fulano, do beltrano, ou do ciclano, como dizemos aqui no Brasil, mas a igreja é do Senhor Jesus, de Deus. Versículo 15 explicita mais ainda. Para que se eu tardar, ele diz para Timóteo, Paulo, pelo Espírito, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus. Que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Jesus falou, eu edificarei a minha igreja. É Ele que edifica, Ele é cabeça, Ele é Senhor, Ele é chefe. A igreja tem dono legítimo, pertence a Cristo Jesus, o Senhor. Ele comprou com o seu próprio sangue. O sangue derramado da cruz de Cristo foi que comprou a sua igreja, a tua e a minha vida. Os discípulos não são propriedade nossa, são propriedade exclusiva de Jesus. Aleluia, Senhor. Você diz amém? É com esse Espírito de Cristo que você está cooperando com Cristo na edificação da igreja em cada cidade. Há essa revelação, essa seriedade, ao mesmo tempo desse privilégio. O Senhor diz, temos que tocar com cuidado, a igreja é dele. Eu não posso agir de qualquer maneira, eu não posso usar e abusar, eu não posso mandar e desmandar, eu não posso me aproximar das vidas dos irmãos de qualquer jeito. Cada vida, cada discípulo, a igreja é formado por pessoas lavadas pelo sangue do Cordeiro e são propriedade de Jesus. Age com respeito. Amém? Age com reverência. Age com carinho. Age com amor, com compaixão, com ternura. Porque não é qualquer pessoa, é um santo. Amém? É um discípulo amado. É um irmão em Cristo, é um filho de Deus vivo. Aleluia. Como cabeça, como chefe da igreja, Cristo Jesus, ele tem a prerrogativa de conceder dons e estabelecer o seu governo. Estou saindo de Mateus, com base nesses textos que nós vimos em Mateus 16, para agora, a partir dessa última afirmação, Cristo, eu edificarei a minha igreja. Quero ver contigo que Cristo, o Senhor, aquele que diz lá em Daniel, ele fala, é o ancião de dias. Sabia dessa expressão de Jesus? Ancião de dias. Confirma com Apocalipse 1. Abra comigo em Apocalipse capítulo 1. Cristo Jesus é o ancião. Apocalipse capítulo 1. Versículos 12 em diante. Voltei-me para ver quem falava comigo. E voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, que é a sua igreja, um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares, cingido à altura do peito com a cinta de ouro, a sua cabeça e seus cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo. Nós servimos a Cristo Jesus, o ancião de dias. O livro de Daniel traz essa expressão. Ao mesmo tempo, quando a palavra de Deus fala a respeito dos pastores, é interessante que somente a respeito de Jesus, que ele designa como pastor. Em todas as outras vezes, ele fala a respeito do verbo pastorear. E a não ser em Efésios 4, quando ele diz que ele concede dons, ele concede homens dons, como vamos ver, pastores à sua igreja. E nos outros lugares está sempre referido à pessoa de Jesus.
Eu já falei sobre isso várias vezes, só pode anotar. João 10 fala a respeito de quem? Te lembra de cor? Do bom pastor. Anota aí. João 10, o bom pastor. Hebreus 13, versículos 24 e 25, fala do grande pastor, Jesus. E 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5, vai falar da terceira designação de Jesus, o supremo pastor, o sumo pastor, ou numa outra versão, o chefe dos pastores. Eu vou repetir para ti. João 10 fala do bom pastor. Hebreus 13, versículos 24 e 25 por ali, fala a respeito do grande pastor. E 1 Pedro 5,5 fala do supremo pastor. Nós estamos falando de Cristo cabeça, nós estamos falando de Cristo Jesus, o Senhor, aquele que é o ancião de dias, aquele que é o bom, o grande e o supremo pastor. E o mesmo texto, o mesmo livro de 1 Pedro, capítulo 2, e versículos 25, fala a respeito do bispo e pastor de nossas almas. 1 Pedro, capítulo 2, vai falar a respeito, no versículo 25, fala que Cristo também, ele, pastor e também bispo, supervisor da nossa alma. Queridos companheiros nas localidades, preste bem atenção. Nós servimos a um Cristo que, por excelência, e como todas as coisas que Ele concede e Ele determina, Ele é em primeiro lugar. E vocês vão entender o porquê que estou dando essa introdução sobre a pessoa de Jesus. Porque Ele é o ancião de dias, Ele é o bom pastor, Ele é o grande pastor, Ele é o supremo pastor e Ele é o bispo. Então, Ele, o Senhor, Jesus, Ele concede, Ele tem autoridade, porque Ele em si é tudo isso. Então, Ele concede, por um lado, dons aos homens, Ele concede pessoas, Ele concede capacitações, Ele concede graças pelo seu Espírito aos seus homens, e homens e mulheres, e Ele estabelece em cada igreja os seus representantes, os seus encargos, os seus anciões, seus presbíteros e seus bispos. Vem comigo para Efésios 4. Quem está copiando pode fazer duas colunas, uma a respeito dos dons e outro a respeito dos encargos. Tudo procede de Cristo, o cabeça. Efésios 4, vem comigo. Tem algumas pessoas em pé na rua, eu acho que tem alguns lugares vagos. Aqui tem bastante lugar, você não precisa ficar no frio, no sereno. Vem para cá, tem bastante lugar, tem umas cadeiras amarelas ali, se não me engano, meu daltonismo. Tem algumas cadeiras aqui também, mas aqui tem várias cadeiras aqui. Tá? Por favor, os amados, eu não consigo ver por causa da luz aqui, mas pode entrar, amados. Efésios 4, abra comigo, por favor. Nós estamos vendo que Cristo, cabeça, o Senhor, Ele concede aos seus amados, Ele concede à sua igreja. Versículo 7 em diante. A graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo, segundo a medida. No original diz o metro do dom de Cristo. Por isso diz que quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro, concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo, Cristo Jesus, concedeu uns para apóstolos, profetas, evangelistas e pastores e mestres, com vistas ao reto ordenamento dos santos, para o desempenho do serviço dos santos e para a edificação do corpo de Cristo.
Preste bem atenção. Se tu está aqui hoje, e eu louvo a Deus porque tu estás, há uma medida, preste atenção, há uma medida, há uma proporção do dom de Cristo na tua vida de pastoreamento. Todos aqui, homens, mulheres, sem distinção, há uma medida, há uma proporção de Cristo. Ele que estabeleceu, Ele que desceu às mais profundidades para tirar do império das trevas as chaves da morte e do inferno. Ele que subiu até os céus para sentar no trono de glória e está assentado à destra do Pai, intercedendo por nós. Ele concedeu em nossas vidas e nos concedeu como pastores na sua medida para o rebanho. Isso se expressa através de cada discipulador, através de cada pastorzinho, pastorzinha que discipula e que cuida de uma ovelha, de um discípulo, de um santo do Senhor Jesus. Isso se reflete numa medida maior na liderança de cada localidade que é levantada quando Deus começa a prosperar o rebanho e a igreja do Senhor vai se levantando com força e com envergadura, com santidade e com graça em cada localidade. Deus vai distinguindo seus homens dons, pastores, mestres, evangelistas, apóstolos, profetas e mestres, mas principalmente referente a esse dom de Cristo, esses pastores. Conforme Romanos 12, você só pode anotar no lado, ele fala a respeito que ele concede, o Pai, dons pela graça, dons de liderança, dons de ensino, dons de serviço. Cada diácono tem esse dom de serviço. E nós também, pastores, presbíteros, ministério profético, apostólico, todos nós também precisamos ter esses dons. Os dons de Cristo são a base de todo o serviço e ministério no corpo de Cristo. E ainda nessa linha de dons, dádivas que ele concede, você pode anotar 1 Coríntios 12, as manifestações do Espírito que ele concede a todos, discípulos, sem distinção, na sua igreja. E quanto mais aqueles que ele estabelece no encargo de presbíteros, precisamos nós, mais do que nunca, sermos cheios da manifestação do Espírito Santo, dos seus dons, da sua manifestação, para capacitação da sua graça. Você diz amém? Há uma santa expectativa. No domingo, quando estivemos com Jota e com Miro, depois ficamos até tarde, o Jobson lá de Porto Alegre estava conosco, e nós ficamos até tarde conversando, e o José Júlio falou para mim, ele disse: John, eu não sei o que aconteceu, eu senti fogo do céu descendo sobre mim, me veio um poder do alto, né? E ele disse: eu suei frio, eu tive tremores, calores. Quase brinquei com o mendigo, não é chegado a andropausa ainda. Né? Mas não foi nada físico, foi poder de Deus que se manifestou através da imposição de mãos e através da unção com óleo. Ah, Senhor amados, há uma autoridade de Deus, há uma manifestação da glória do Senhor Jesus. Deus é que levanta seus homens e mulheres no meio da sua igreja. Ele concede esse pastoreio. Por isso, tu não deves te intimidar quando alguém perguntar na localidade. Dani me perguntou: mas entre vocês tem algum pastor? Você deve dizer: claro, eu sou. Não, mas tu já fizeste uma escola teológica, uma escola bíblica? Olha, estou sendo formado aos pés do Gamaliel. O Luiz aí já tem cabelo branco. Ancião de dias quase. Só que a minha escola teológica não leva 4 ou 5 anos. Eu não recebo diploma aqui nessa vida.
Só quando chegar diante do grande, do bom e do supremo pastor, até o final da minha vida estou sendo formado. Mas sim, eu sou pastor. Eu tenho ovelhas. Eu tenho discípulos. Olha aqui, ó, sente o cheiro aqui. Não é Rexona. Tem cheiro de ovelhas. Vem para minha casa e tu vai conhecer o rebanho do Senhor, que Ele tem me colocado para servir e para pastorear. Todos aqui temos uma medida maior, menor, do dom de Cristo de pastoreamento. Ninguém aqui deve se intimidar, olhar, ficar perturbado ou ficar atrapalhado. Pelo contrário, você deve se encher de alegria por ter sido chamado ao ministério pelo próprio bom, grande e supremo pastor Jesus. Ele te chamou e Ele me chamou. Você diz amém? Amém. Aleluia. Ouvi um testemunho tão lindo do Jota a respeito de um companheiro dele lá em São Paulo. Ele diz: esse amado irmão é incansável. Se levanta de madrugada, cedo de manhã, atravessa a cidade, vai para um lugar, vai para outro, cuidando, velando, pastoreando, visitando, aconselhando, ministrando a igreja ali em São Paulo. E eu disse para Dani: aqui tem um pastor. Aqui tem um coração que ama, que busca. Amados, nosso clamor, toda a equipe de presbíteros em São Vicente que tem ajudado junto com os diáconos nesse serviço apostólico e todas as demais localidades que o Senhor está levantando como centros de obra, como estamos vendo ali em Recife. Amados, vocês são resposta de oração. Eu pensei, quando eu perguntei para o Dani, eu pensei que nós íamos ser mais ou menos 50 a 60 pessoas aqui. Quando o Dani falou que nós íamos ser mais de 300, meu coração se rebentou diante de Deus. Porque quando nós olhamos para vocês, nós vemos um fruto de uma obra de Cristo na vida de cada um de vocês. E através de ti, nós vemos uma igreja sendo levantada em cada localidade. Nós vemos homens, dons dados à igreja. Nós vemos mulheres cheias de graça que ombreiam juntos e que profetizam e que são pastorzinhas na sua devida dimensão, junto no pastoreamento, no discipulado das ovelhas. Nós vemos Deus estendendo a obra através da vida de cada um de vocês. Não para ser um pequeno grupo numa localidade, não, para se levantar com poder e ousadia, para dar em resposta: sim, Deus me chamou ao ministério, Deus me chamou para o pastoreio, eu sim quero responder a isso. É para isso que você está aqui. Você diz amém comigo? Amém. Tu está muito cansado? Vocês viajaram de longe hoje? Aguenta um pouco mais? Amém? Estamos em retiro de obreiros. Sabe até que horas o Paulo ministrava? Não tem ninguém na janela aí? Estamos no primeiro piso, no nível térreo. Aqui é um retiro diferente. Aqui é um retiro de obreiros. Aqui é um retiro de gente séria, de gente comprometida. Eu sei que muitos de vocês estão cansados, mas Deus vai dar um sono tão gostoso hoje à noite. Depois, não ainda. Mas eu só tenho hoje de noite, amanhã de manhã, amanhã eu tenho que voltar para casa. Queria ficar, mas não tem condições. Mas eu quero repartir essa carga de Deus. Eu sei que essa exposição em ordem é necessária para que gere fundamento na tua vida para a obra que Deus vai fazer na tua vida. Na tua vida, meu querido. Na tua vida também. Em nome de Jesus. Ao mesmo tempo que Deus concede dons, Deus estabelece em cada cidade presbíteros e bispos, que são a mesma pessoa que os pastores. Abra comigo em Atos 20, 28 de novo. Olha ali o que diz. Agora, antes nós tínhamos visto a respeito da igreja que pertence a Deus, mas agora eu quero te salientar esses 3 situações que aparecem aqui, quanto aos presbíteros, quanto aos bispos e quanto aos pastores.
Anota comigo, querido colega, Atos 20, versículo 17, diz: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Ou seja, o diálogo de Paulo aqui é com o presbitério, é com os presbíteros da cidade de Éfeso. No versículo 28, ele diz: atendei por vós, tenham cuidado uns pelos outros. Que privilégio que ver vários de cada localidade. Quando vejo o César e o Eduardo, que estão presentes aqui, como parte do presbitério em Recife, junto com os demais irmãos que eles estão ligados, mas eles não estão sozinhos, eles estão como equipe juntos, cuidando um do outro, velando, assumindo responsabilidade. Eles sabem muito bem que eu estou falando, porque tivemos essa conversa juntos com os outros 4 companheiros ali, que são parte do presbitério da cidade. Um cuidado um do outro, uma responsabilidade, um cuidado pela esposa, um cuidado pelos filhos, um cuidado pelos netos um do outro. Nós temos uma responsabilidade conjunta. Deus nos constituiu por todo o rebanho, sobre qual o Espírito Santo não é homem, nem o ministério apostólico que constitui, mas é o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, Cristo cabeça, que constitui bispos, supervisores, e a esses pastores, alguns são discipuladores, outros são liderança, ajudam na supervisão, mas alguns, em cada localidade, Deus estabelece também pastores, mas também presbíteros, bispos. Aleluia. Ele está falando da mesma pessoa com 3 direcionamentos diferentes, mas não é 3 pessoas, é uma pessoa com 3 direcionamentos. Quanto ao presbíteros, são homens maduros, homens com qualificações morais e de fé, sem mancha, em 4 áreas da sua vida, na sua vida pessoal, como está escrito em 1 Timóteo 3, na supervisão da família, como está em Timóteo e como está em Tito, no desenvolvimento espiritual, vivendo em piedade, como diz em 1 Timóteo, e na reputação diante dos outros, como também diz em Timóteo e como diz em Tito. São bispos, no sentido que eles supervisionam, eles vê com atenção. Bispo vem da palavra episcopos, que significa olhar, vendo por cima. Eu aqui estou tendo uma visão privilegiada. Eu estou em pé, você está sentado, eu estou em cima desse palanque. Eu tenho uma visão de cima. Não significa que eu estou olhando de cima para baixo, te vendo inferior. Obviamente, não é assim que eu estou vendo. Mas eu consigo ver o rosto. Eu consigo ver o Daniel, consigo ver o Beda. Agora que eu já enxerguei, consigo ver o César ali atrás com o Sandro. Ainda acordado, graças a Deus. Bem desperto. Consigo ver quem está bocejando. Não vou dizer o nome. Oh, Senhor. Consigo ver quem está deitado de um lado do ombro, né? Pode continuar, não tem problema. Só não fecha o olho. Oh, Senhor. Há uma visão por cima. O estado de cada um de vocês. Assim é que funciona o presbítero, bispo e pastor. Ele tem uma visão de todo o rebanho, de cada ovelha, de cada discípulo, sabe o nome, sabe com quem está vinculado, sabe quem é, sabe qual é a situação, as debilidades, as lutas, os desafios. Supervisiona os discípulos e as igrejas na casa, cada casa que está sendo levantada para o reino de Deus. Significa ver bem, significa dar atenção, significa preocupar-se com, significa vigiar, até uma expressão de guardião, vigiando para que não entre nenhuma doutrina estranha, vigiando para que não entre nenhum lobo, não entra nenhum falso profeta, nem falso apóstolo, nem falso obreiro, nem cães, como diz ali em Filipenses. Misericórdia. É para isso que o pastor, ele tem a vara e tem o cajado. O cajado é para puxar o discípulo para perto. A vara é para dar no lobo e no urso. Eu sei que eu tenho que falar isso com cuidado aí para o Mr. Haroldo, que já serviu no, como é que é, no GOI, que é isso que me falou isso hoje no almoço, misericórdia.
grupo de operações especiais, agora do reino de Deus. Não usamos mais espingarda nem... Como é que tu falou daquela arma lá? Misericórdia. O almoço hoje rendeu. Mas hoje, na linha do tiro, não está mais delinquentes nem bandidos, mas está na linha de tiro lobos que possam afetar o rebanho do Senhor aqui em Paranaguá. Na tua mão e na tua mão, Jorge, há uma vara de pastoreio. Não vara para sentar na cabeça dos discípulos, mas para tocar no lobo, se precisar. Amém? O cajado para puxar o discípulo para perto. Se precisar, dar uma varadinha de leve na disciplina, com amor e com cuidado. A autoridade que Deus nos estabelece. Amém? Vocês entenderam bem essa situação? Quanto ao dom de Cristo, somos pastores e mestres. Quanto ao encargo, somos presbíteros e somos bispos, supervisores daqueles que guardam e cuidam do rebanho de Deus. Algumas incumbências. Eu já estou terminando. Falta poucos minutos. Ainda é cedo, 9h10. Se eu sei que eu terminar aqui agora, apesar que temos mais coisa para fazer aqui, e vai ser uma derramar de Deus, eu sei que vocês vão ficar de papo até meia-noite. É verdade ou não é verdade? Então deixa eu continuar um pouquinho mais. É 9h15. No horário de Campo Grande, 8h15. Então não temos 10h15. Eu não estou eu olhei. Eu estou no horário de Rio Branco. Não, de Porto Velho. Não, de Rio Branco é 2 horas de diferença. Oh, Senhor. Mesmo assim temos um tempinho. Deixa eu só listar aqui. Quais são os encargos, Haroldo e Jorge? Hoje estou mencionando vocês, mas repetindo para o César e Eduardo, que há poucos dias foram constituídos, falando para José Eduardo, que daqui um pouco, junto com companheiros, se Deus permitir, serem estabelecidos ali em Piracicaba. Quais são nossas responsabilidades como presbíteros, pastores e bispos? Em primeiro lugar, ordenar o corpo de Cristo. Eu só vou citar. Vocês conhecem o estudo, o ensino. Efésios 4 fala sobre isso. Ordenar os santos, formando um corpo de Cristo. Juntas e ligamentos, formando um todo que possa ser o corpo de Cristo aqui na terra. Em segundo lugar, o desempenho desses santos para o serviço. Somos treinadores, somos preparadores, aleluia, daqueles santos que vão desempenhar o serviço do Senhor, em toda parte, em toda hora, em todo lugar, para que haja edificação do corpo de Cristo. Como falamos, somos pastores, nós cuidamos, nós velamos, nós protegemos o rebanho de Deus. Nós cuidamos da igreja do Senhor. Preste bem atenção sobre isso. A palavra fala que os presbíteros que presidem bem, fala em 1 Timóteo 5,17, e que se afadigam principalmente na palavra e na instrução. Ou seja, os presbíteros têm a presidência. Entendam bem o que eu estou dizendo. Eles presidem, fala em 1 Timóteo 5. Mas, obrigado, querido. Mas preste bem atenção. O governo pertence ao Espírito Santo. O governo, por mais que temos o dom de governo, como fala em 1 Coríntios 12, 28, mas mesmo assim, o governo não está nas nossas mãos. O governo pertence ao Espírito Santo. Amém, meu querido? Você está entendendo, Anderson? Cláudio está entendendo. O governo é do cabeça, Cristo. Os presbíteros governam e presidem debaixo do governo geral e autoridade plena que é de Cristo, o cabeça. Presidimos, governamos nos limites, mas é o Espírito Santo que determina. Pareceu bem ao Espírito Santo em nós.
O Espírito Santo diz: separai-me agora. Vocês estão entendendo? Amém, Beda? É assim que queremos continuar. Temos a responsabilidade do ensino e da instrução, como disse em 1 Timóteo 3, 1 Timóteo 5, 17 e Tito 1, 9. Você pode anotar. Oh, Senhor Jesus. Abra comigo essa expressão tão linda. Tito, capítulo 1, versículo 7, se não me falha a memória, vamos ver se é isso. Vai falar que nós somos despenseiros da casa de Deus. Abra esse texto comigo. É, isso mesmo. Tito 1, 7. É indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro. Não é dispenseiro, é despenseiro de Deus. O que significa isso? Uma outra versão da Bíblia de Jerusalém fala ecônomo. Aquele que cuida da despensa do Senhor. Eu queria que tu olhasse para as tuas mãos. E ali nas tuas mãos tu vê a chave da despensa. Dar-te-ei as chaves do reino do céu, disse Jesus para Pedro, e ele diz para nós: o que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado no céu. Tu e eu, nós, em cada localidade, você está sendo chamado e preparado para ser dispenseiro da casa do Senhor. Todo recurso, toda dispensa, todos os dons e ministérios. 1 Timóteo 4, quando fala a respeito disto, Paulo lembra o Timóteo que através das mãos do presbitério. 1 Timóteo 4,14, não te faça negligente para com o dom que há em ti pela imposição das mãos do presbitério. Foi-te concedido mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério, ou seja, a capacitação do presbitério com dons proféticos, a capacitação do presbitério com graça de transmitir dons aos discípulos. Nós vamos ungir aqui esses queridos, e assim como alguns de vocês já foram ungidos, e através do ministério apostólico e profético, tem sido delegado sobre as tuas vidas, autoridade para passar a outras vidas pela imposição de mãos, graça, fé, cura, poder de Deus e dons de Cristo e do Espírito. Amém? Amém, Jorge? A graça, a autoridade. Cada vez que eu imponho a mão sobre uma pessoa, eu me lembro que um dia as minhas mãos foram ungidas pelo presbitério de Porto Alegre. E dos pais apostólicos ali, Moisés e Erasmo, eles ungiram as minhas mãos. E eu me lembro a voz do Erasmo falando audivelmente, mesmo que esse ano completou 20 anos. 20 anos de presbitério. Eu me lembro como se fosse ontem, a voz do Erasmo ecoando no meu ouvido: quando impuseres as mãos, a pessoa será cheia do Espírito Santo. Quando impuseres as mãos, como diz lá em Tiago 5,16, a pessoa será curada. Amados, o que nós estamos fazendo nessa noite aqui não é brincadeira, não é uma representação, não é um cerimonial, não é um simbolismo, é uma realidade espiritual. Somos responsáveis pela dispensa maravilhosa de Deus, para abrirmos ali e ministrarmos cura através da oração da fé, como diz lá em Tiago 5, para transmitirmos dons e graça e fé e palavra para cada discípulo do Senhor Jesus. Aleluia, Pai. Queria que tu orasse comigo ainda, já estou completando. Senhor, nas nossas mãos nós levantamos para recebermos de Ti nessa noite. Não é só o Haroldo e o Jorge que vão receber graça nessa noite, mas sobre toda a congregação aqui, sobre cada um dos discípulos amados. Tu vai manifestar a Tua glória, a Tua graça. Tu vai derramar-te abundantemente em poder nessa noite, Senhor Jesus. E há um transmitir não só sobre alguns, mas sobre todo o rebanho de obreiros que estão aqui.
cada discipulador, cada liderança local, cada já presbítero constituído, cada pastorzinho, em nome de Jesus, receba fé para receber graça, poder e unção nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Tu tem nas tuas mãos as chaves da despensa, para junto com tua esposa, para com teus companheiros na localidade, concordar para liberar graça, libertação e poder sobre cada um dos discípulos. Aleluia. Para concluir, 1 Pedro 5. 1 Pedro 5, Pedro como apóstolo, ele agora olha para os seus colegas também presbíteros e diz: rogo, pois, versículo 1, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero com eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda participante da glória que há de ser revelada. Preste atenção, queridos, amados, já presbíteros e aqueles que estão sendo constituídos nesta noite, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. O rebanho é de Deus. Oh, Senhor, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Nem por sorte da ganância, com avareza ou com uma expectativa de lucro, mas de boa vontade. Nem como dominadores, brincar contigo, Haroldo, não como sargentões, nem como militares, não, dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível, a coroa que não murcha, a coroa de glória do Senhor Jesus. Amém? Queria chamar o Dani. Boa noite, irmãos. Queria rapidamente fazer um histórico. Um histórico bem rápido mesmo. Do vínculo com nossos queridos Haroldo, Rubi, Jorge, Neuzeli. Um vínculo que em junho desse ano completou 7 anos desde que nós nos encontramos e conversamos sobre o propósito de Deus, desde que Deus foi colocando as coisas no devido lugar, tornando elas mais claras para eles, para nós também. Desde que 14 pessoas decidiram caminhar como discípulos de Jesus, a princípio se reunindo na casa desses amados irmãos, e hoje, após esses 7 anos, um pouco mais de 280 pessoas, ou de 280 discípulos, têm caminhado em direção ao alvo que Deus tem estabelecido, com desejo de serem semelhantes a Jesus, prosseguindo, prosperando na vontade de Deus. Nós ficamos muito alegres, felizes diante do Senhor, por sermos testemunhas destas coisas. Sabemos bem que não fizemos nada. Todo o crescimento veio do Senhor, não é obra de homens, pelo contrário, cada mover do Espírito, cada confirmação que Deus vai dando, nós vamos tremendo bastante,
queremos saber do Senhor como podemos cooperar para que só o seu nome seja glorificado. E é por isso que nós estamos aqui também, nesse tempo especial, nesse 6º retiro apostólico, com o propósito também de colocarmos, como Paulo falou a Tito, em ordem as coisas restantes. Algumas coisas precisam ser colocadas em ordem aqui, nessa localidade. E uma dessas coisas é estabelecer presbíteros. Louvo a Deus porque nesses últimos meses temos estado assim bem ocupados, seguindo os passos dos pais, junto com o Joe, vendo, ouvindo, perguntando, aprendendo. E estamos em mais uma etapa aqui nessa cidade. Coisas que são novas para nós também. Não temos experiência disso, pelo contrário, Deus começou a trabalhar nesse ano, isso através da nossa vida, mais especificamente a gente vendo, seguindo, aprendendo, e queremos aprender. O desejo grande do nosso coração é de que Deus nos permita não só ver, como já vimos em Recife, com nossos amados irmãos Eduardo, César, em Campo Grande com Jota, com Miro, mas aqui também em Paranaguá, e segundo a confirmação de Deus também em Piracicaba, e em todas as demais localidades que Deus está presente, está agindo, está trabalhando e com certeza vai confirmar. Que bom que Jesus edifica a sua igreja. Que bom que somos discípulos de Jesus. Que bom que essa carga está sobre os ombros do Senhor. E Ele é capaz. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Aleluia. Então esse é o histórico que eu quero fazer desses amados irmãos. Esse vínculo começou já de uma amizade que nós tínhamos, mas de algo que o Senhor mostrou para eles. O Senhor acendeu essa chama no coração de ambos, posteriormente das esposas, que hoje estão bem juntinhas, seus maridos, seus filhos preciosos, os do Jorge já casados, Miguel é casado, Elisandro, Elaine, os do Haroldo aqui também, nosso querido Jean, Stephanie, e todos os demais irmãos que têm caminhado com eles, têm recebido do Senhor através da vida desses queridos. Para nós é um tempo de muita alegria, um tempo de festa, porque o Senhor está edificando a sua igreja. Amém, meus irmãos? Então esse é o histórico, 7 anos de amizade, de companheirismo, de discipulado, de submissão, de sujeição, de fé. Eu jamais poderia falar de obediência antes da fé, porque a obediência é fruto da fé. E eu creio que esses irmãos estão cheios de fé em seus corações. E por isso têm caminhado em obediência à vontade de Jesus, não a nossa, porque Jesus disse: vocês devem ensiná-los a guardar todas as coisas que eu os tenho ordenado. Então eles têm acreditado que Jesus tem razão, que Ele é a verdade, Ele é o caminho. Estão progredindo, estão prosseguindo em direção ao alvo que Deus tem estabelecido. Eu estou muito feliz. Creio que todos os demais irmãos também. Amém ou não? Amém. Eles não são conhecidos meus, são de todos vocês também, pelo menos da maioria dos irmãos. Pois nós temos caminhado, um dos propósitos desse retiro é a comunhão, é o relacionamento, é conhecermos. Chegou o tempo aqui de Paranaguá, estão conhecendo mais especificamente Matinhos, mas a região de Paranaguá, os discípulos de Paranaguá, esses amados irmãos que caminham aqui junto com eles. Então eu creio que é festa para todos nós, para todos aqueles que receberam Jesus como Senhor, entregaram suas vidas a Ele.
e estão seguindo seus passos, proclamando o reino, estabelecendo o reino de Deus em suas vidas, famílias e também nas localidades onde Deus tem plantado cada um de vocês. 7 anos, quase 300 discípulos, mais do que números, pessoas que verdadeiramente querem ser semelhantes a Jesus, que receberam Jesus como Senhor absoluto de suas vidas, querem viver o reino, proclamar o reino, estender o reino, tudo para que Deus seja glorificado, pois essa é a finalidade do propósito do Senhor. Nós estamos aqui enfatizando glória de homens. O único que deve ser glorificado é o Senhor. Deus que quer uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai, para a sua própria glória. Amém, meus irmãos? Então esse é o resumo do nosso relacionamento, da nossa amizade e da nossa caminhada como discípulos nesses 7 anos. Amém. Precisar de 2 homens fortes para tirar isso aqui, ou 4, não é? Só para a gente empurrar isso aqui um pouquinho para trás. Senão, ainda bem que ele é oco. Só cuidar do óleo ali para não cair ali. Ele solta? Pode começar a orar diante do Senhor, enquanto que queria chamar os colegas aqui, Eduardo, César, vem para cá, vamos, aleluia, separar. Vocês podem se ajoelhar, Jorge e Heroldo, podem se ajoelhar aqui, podem começar a orar, aleluia. E nós separamos agora esse óleo para ti. E juntos, como um só homem, todos nós aqui, como parte da equipe apostólica, Senhor, na autoridade que temos recebido de ti, nós estamos aqui para abençoar. Nós estamos aqui para estabelecer debaixo da tua autoridade teus homens dons aqui nessa cidade de Paranoá, junto com os demais presbíteros e pastores da tua igreja nessa cidade, em nome do Senhor Jesus. Recebemos de ti agora palavra de graça, palavra de autoridade, palavra de unção, palavra, Senhor, de poder, em nome do Senhor Jesus. Mais poder ainda, Senhor. Mais poder ainda, Senhor Jesus. Delega agora, Senhor, cabeça Cristo, ancião de dias, o grande, o bom pastor, derrama poder e autoridade, Senhor. Rabashiba catarala barabasi tatarala barabaka. Oh, rabashiki tatarala barabaka. Le darabaki tatata darabasuku terala barabaka. Senhor, teu óleo é derramado. O óleo do cabeça.
da autoridade máxima do Senhor Jesus Cristo, o Supremo Pastor, o bom pastor, o bispo, o óleo que separa, o óleo que distingue, a unção que capacita, a unção, Senhor, que renova, que fortalece, que torna esses homens capazes de cooperar contigo, a unção que confirma agora, mãos que abençoam, mãos que curam, mãos que libertam, vidas capacitadas pelo poder do Espírito Santo para proclamar, para consolidar, para consolar, para exortar, para admoestar, para fortalecer, para estimular, capacitados por Ti, capacitados pelo Espírito Santo de Deus, para serem cooperadores fiéis ministros do Senhor, homens que vão entregar suas vidas, dedicar suas vidas, consagrar suas vidas mais radicalmente para o Teu serviço, para a edificação da Tua igreja, para o retordenamento dos santos, sim, Senhor, para supervisionarem, para protegerem, Senhor, para guardarem, Senhor, a vida do Teu povo, dos Teus discípulos, em nome do Senhor Jesus. Impomos as mãos agora, Senhor, sobre a vida desses irmãos. Oh, que Tu separas, Senhor. Oh, Senhor, como temos aprendido, não são nossas mãos, mas as Tuas mãos, Senhor. As Tuas mãos, és Tu quem separa, Senhor. És Tu quem determina, Senhor. Oh, Jesus, nós impomos as mãos e profetizamos mais sabedoria, Senhor, mais graça sobre a vida desses homens. Oh, Senhor, que Tu separas, oh, Senhor, como instrumentos do Senhor nessa localidade, nessa igreja, Senhor, que Tu compraste com Teu sangue, homens dons, capacitados por Ti, Senhor, para falar da Tua palavra, Senhor, oh, para proclamarem Teu reino, fazerem discípulos para Ti. Expande, Senhor, a obra nas mãos desses homens. Oh, Senhor Jesus, a graça do Senhor seja derramada abundantemente. Canta lamanaia, da Tua graça, Senhor, eles recebem da Tua plenitude graça sobre graça. Oh, labachure, canta lamanaias, graça abundante sobre a vida deles, Senhor. Oh, Senhor, graça para ministrar, para proclamar a sã doutrina, Senhor. Oh, Jesus, os olhos sejam abertos, iluminados, o entendimento, o coração expanda, Senhor. Oh, Senhor, o Teu reino, o evangelho do reino. Oh, toda graça, Senhor, para proclamar, para fazer discípulos. Oh, Jesus querido, rebaixou de canta lá, manabassi de canta lá, manai, adestra as mãos desses homens. Nós, ó Senhor, ungimos as mãos, as obras das mãos dos nossos irmãos, Senhor. Oh, Senhor, prospera as obras das mãos desses homens. Abre a visão, Senhor. Ilumina os olhos do entendimento, Senhor. Abre os ouvidos, ungimos os ouvidos para ouvir somente a Tua voz. Oh, sensibilidade para ouvir, oh, Senhor, a voz do Teu Espírito, Senhor. Ungimos os lábios para proclamar a Tua palavra, Senhor, o evangelho do reino. Oh, Senhor, toda graça, toda sabedoria, o espírito de sabedoria, de revelação do pleno conhecimento de Deus seja sobre a vida dos meus irmãos. Profetizamos, Senhor, ousadia, intrepidez. Homens de verdade, Deus, nós declaramos sobre a vida desses amados, ó Deus, bocas que vão falar da Tua palavra, ó Deus,
ouvidos que vão ouvir a tua voz, a voz do Espírito da verdade. Serão guiados pelo teu Espírito, ó Deus, cheios da tua graça e da tua unção. Quando eles impuserem as mãos sobre as vidas, elas serão curadas, elas serão colocadas debaixo da tua graça, Senhor Jesus. Suas vidas serão plenas, ó Deus, vivendo em santidade, em temor e tremor diante do Senhor, diante dos homens, ó Deus. Nós declaramos e profetizamos, ó Deus, que serão homens, ó Deus, que vão andar contigo, ó Deus. Homens que vão seguir teus passos, ó Deus, nessa cidade, ó Deus, nessa região e aonde tu vais enviá-los. E em nome de Jesus eles vão, ó Deus, para cumprir o ministério que tu tens colocado na vida deles nesse lugar. Nós declaramos, ó Deus, seus lares, suas casas protegidas, guardadas pelo Senhor, esposas e filhos, ó Deus, debaixo da tua graça, revestidos pelo Senhor. Nós profetizamos, ó Deus, total restauração e cura, ó Deus, sobre todos esses ministérios, para o louvor da tua glória, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus. Nós profetizamos unção de multiplicação, Senhor, sobre a vida deles, em nome de Jesus. Não só nessa cidade, mas em outras cidades também. Profetizamos em nome de Jesus. Os pés formosos, Senhor, ungimos seus pés. Pés de proclamadores, anunciadores de boas novas, Senhor, em nome de Jesus. Pés que anunciam o evangelho verdadeiro, o evangelho do reino, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem a todos e curando a todos os oprimidos do diabo. Essa mesma unção está sobre eles agora. Está sendo derramada, liberada a unção de multiplicação, de autoridade, Senhor, para que possam ganhar, fortalecer e firmar os teus discípulos, Senhor, na tua obra, na tua vontade. Em nome de Jesus, multiplicação. Queremos profetizar um ministério frutífero nessa cidade, Senhor. Queremos profetizar em nome de Jesus um ministério cheio de graça, cheio de autoridade, cheio de unção, Senhor. Que imponham as mãos sobre os enfermos, que sejam curados, que os oprimidos sejam libertos no poder da autoridade do nome de Jesus. Queremos profetizar unidade do coração nesse ministério, Senhor. Queremos agora, Senhor, dizer não para toda a divisão, toda a competição, toda a inveja, todos os ciúmes. Nós agora rejeitamos em nome de Jesus. O teu amor seja a base dessa aliança, Senhor. A tua graça, Senhor, seja a base dessa aliança. Em nome de Jesus, nós os abençoamos no poder, na autoridade do teu nome, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Profetizamos, pedimos espírito de sabedoria e revelação para o teu servo, Jesus. Discernimento do alto, Senhor Jesus. Como vimos na tua palavra nessa noite aqui, Jesus. O mesmo amor que tu tens cuidado deles, a mesma graça, Senhor, a mesma medida de fé, que eles possam receber de ti para cuidar das ovelhas a quem tu tens confiado nessa localidade, Senhor Jesus. Coração de pastor verdadeiro, Jesus. Profetizamos, Senhor, o mesmo cuidado, o mesmo zelo que tu tens tido com eles dois, Senhor, que eles possam passar para aqueles que tens confiado, Senhor. Profetizamos um ministério zeloso, um ministério amoroso, no poder do Espírito Santo de Deus. Tu possas enchê-lo com o teu Espírito, Senhor. Profetizamos uma nova unção do Espírito Santo sendo derramada agora sobre a vida desse amado, Senhor. Reveste com o poder do alto, para que possa exercer com sabedoria, com graça, com discernimento, o chamado para o qual tu tens feito na vida deles, Senhor, nesses dias, Senhor, em nome de Jesus, mais graça, Senhor, mais unção, mais fé. Ah, Senhor Jesus, confirma, Senhor, a cada dia o teu chamado, Senhor, confirma, Senhor, pelo teu Espírito Santo que neles habita, Senhor, e capacita, Senhor, mas capacitação para a obra para a qual tu tens chamado nessa localidade e nessa região. Profetizamos muitos discípulos, Senhor, mais discípulos, através do ministério desses amados, Senhor. Discípulos que fazem discípulos, no nome de Jesus.
Queria chamar as esposas do Haroldo e do Jorge, e também as esposas dos colegas que estão aqui. Selma, Zenaide. Senhor Jesus. Não sei se a Solange está. Aleluia. Vocês podem se ajoelhar ao lado dos seus esposos aqui. Aleluia. Aleluia, Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Oh, Senhor Jesus. As irmãs podem impor as mãos também. Aleluia. Oh, Jesus. Isso. Aleluia. Nós separamos cada um desses casais, Senhor, para Ti agora. Pai, Tu tens chamado as nossas esposas como auxiliadoras, Pai. Auxiliadoras idôneas, cheias de unção e de graça. Cheias de sabedoria e de prudência. Cheias de santidade, de tremor e temor na Tua presença. Para ombrearem juntos, Pai, nesse ministério de pastoreamento. Aleluia, com toda a prudência e sabedoria, com todo o zelo, na hospitalidade da casa, do acolhimento nas vidas, Senhor Jesus. Oh, Pai amado, em nome de Jesus, nós separamos essas duas famílias aqui em Paranaguá, em nome do Senhor Jesus. Incluímos nessa noite seus filhos, incluímos seus genros, incluímos seus netos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Guardamos a família de ambos em nome do Senhor Jesus, debaixo do Teu poder e de graça e do desafio que Tu tem para cada um deles nesse cuidado, Pai, em nome do Senhor Jesus. Toda a Tua graça. Oh, Senhor, nós profetizamos, Senhor, espírito de sabedoria sobre a vida da Neuzeli, Senhor, sobre a vida da Rúbia, Senhor. Que sejam mulheres sábias, cheias do Espírito Santo, Pai. Oh, Senhor, para estarem, Senhor, ao lado dos seus esposos, Senhor. Oh, Deus, cheia de sabedoria, Senhor, no companheirismo com seus esposos, em submissão aos seus esposos, como modelo da igreja, Senhor. Oh, Deus, derrama sobre ela as graças, Senhor. Oh, Deus, para cooperarem contigo, Senhor. Oh, Senhor, nas áreas que cabem a elas, ó Deus. Oh, Deus, que não falte nenhum dom, Senhor, mas todo o dom do Senhor para a vida dela seja dispensado agora em nome de Jesus. Dom de profecia, Senhor, para cada uma delas, Senhor. Oh, Senhor, libera dom de profecia agora, liberamos em nome de Jesus. Oh, Senhor, em nome de Jesus. Para serem mulheres cheias do Teu Espírito Santo, cheias de graças, cheias de sabedoria, cheias de submissão, Senhor. Oh, Senhor, para fortalecerem os seus maridos, Senhor. Oh, Deus, para serem mulheres, Senhor, que estejam ao lado dos seus maridos, Senhor, dos seus esposos, Senhor, para serem usadas por Ti, Senhor. Em nome de Jesus, suprindo a vida dos seus maridos, Pai. Em nome de Jesus. Oh, Senhor, nós queremos Te pedir, Senhor, que Tu venha, Senhor, fortalecer, Senhor, a vida da Neuzeli, a vida da Rubenita, Senhor, com o poder, com o Teu poder, o poder do Espírito Santo de Deus, o poder, Senhor, que vem derramar sobre ela, Senhor, e enchê-la, Senhor, de fé, Senhor. Oh, Deus, de ousadia, Senhor, de intrepidez, Senhor. Oh, Senhor, de paciência, Senhor, de humildade, Senhor, de mansidão, Senhor. Oh, Senhor, que elas possam, Senhor, em todo tempo, Senhor, oh, Deus, estar aos Teus pés, Senhor, buscando o Senhor, Pai, buscando as respostas que vêm do Senhor, Pai. Oh, Deus, queremos Te pedir, Senhor, ó Senhor, que Tu venhas ungir, Senhor, com o amor de Cristo, que excede todo entendimento, que guarda o coração, ó Senhor, para que elas possam, Senhor, conhecer, Senhor, ó Deus, ter, Senhor,
a plena convicção, Senhor, ó Deus, da tua vontade, do teu querer, Senhor, da tua obra, Senhor, do seu chamado, Senhor, ó Deus, daquilo, Senhor, que elas foram chamadas, Senhor, ó Deus, da sua parte, Senhor, nesse chamado, Senhor, do seu ministério, Senhor, que hoje tu colocas, Senhor, ó Deus, na vida dela, Senhor, ó Deus, o ministério de esposa, Senhor, ó Deus, de companheira, Senhor, o ministério, Senhor, de auxiliadora, Senhor, ó Deus, que em nenhum momento, Senhor, elas possam, Senhor, ó Deus, orientar, Senhor, ou trazer, Senhor, qualquer palavra, Senhor, para o ministério, mas que elas possam receber dos seus maridos, Senhor, ó Deus, a tua palavra, toda a direção, Senhor, seja dada, Senhor, pelos cabeças, Senhor, ó Deus, que elas possam se colocar, Senhor, em sujeição, Pai, diante de ti, Senhor, diante dos seus maridos, Senhor, ó Deus, esperando no Senhor, Pai, ó Senhor, e que a plenitude do teu Espírito, Senhor, seja sobre a vida dela, Senhor, com toda a verdade, Senhor, e que em nenhum momento, Senhor, o coração dela, Senhor, tenha lugar, Senhor, para engano, Senhor, ó Deus, mas que elas sejam, Senhor, tomadas pelo Espírito da verdade, Senhor, ó Deus, para ter, Senhor, as verdades, Senhor, para ministrar e para falar, Senhor, aqueles que a procurarem, Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos. Ó Senhor, nós queremos, ó Deus, profetizar a amizade contigo, ó Deus. A intimidade que o Senhor tem chamado a vida das nossas amadas a terem comunhão contigo. O mesmo Espírito, Senhor, que levava Maria a quedar-se nos seus pés. Que assim seja, Senhor, com as nossas amadas. Que elas tenham prazer, Senhor, em se quedar aos seus pés, ó Deus. De este tempo contigo, Senhor, na presença do Senhor, ó Deus, onde toda ansiedade passa, aonde elas encontram cura, Senhor, aonde elas podem encontrar descanso, Senhor, força, vigor, para tudo aquilo que o Senhor tem preparado para eles, Senhor, nesses dias, ó Deus. Em nome de Jesus, Senhor, nós profetizamos mesmo, Senhor, comunhão com o Filho, o amado Jesus. Que elas tenham essa visão do amado, amando o Senhor, tendo os pés ligeiros para correr para o Senhor, ó Deus. Ó Senhor, em toda a situação, que em vez de vir inquietude, Senhor, em vez de vir ansiedade, em vez de vir, Senhor, turbulência, ó Deus, que elas se encham, Senhor, da paz do Senhor nos teus pés, Senhor, para poder, Senhor, através de Ti, poderem, Senhor, superabundar de Ti para os seus esposos, Senhor, nas suas casas, para os seus filhos, Senhor, para o seu lar, ó Deus. E também, Senhor, para com a igreja, Senhor, que Tu tens chamado elas para serem mães também, Senhor. Ó Deus, toda a suficiência do Senhor nesses dias. Cura, Senhor. Ó Deus, precioso tempo contigo, aonde há de manifestar os seus sinais, prodígios e milagres também através da vida delas, Senhor, pelo poder do teu Espírito. Senhor, na autoridade que temos recebido de Ti, nós confirmamos sobre a vida desses 2 homens e 2 casais, a Tua autoridade e graça, como presbíteros na cidade, Senhor, junto com os demais colegas e companheiros, junto com todos os Teus santos e com toda a Tua igreja nessa cidade, em nome de Jesus, para serem presbíteros nessa localidade, para estarem debaixo do Teu governo, da Tua presidência maior, em nome do Senhor Jesus. Receba, em nome do Senhor Jesus, esses queridos debaixo da Tua autoridade, para consolidar a Tua igreja, para multiplicar e para fazer enviar, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Pai. Aleluia. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Aleluia.